época. Utilizou, por falta de termos melhores, as expressões eterno, nome, não ser, mistério e deslumbramento. O tal é um vaso vazio cujo uso nunca transborda. Abismo. Parece o ancestral das 10.000 coisas, abranda o cume, desfaz o emaranhado, modera o brilho, une o pó. Profundo. Parece existir, eu não sei de quem é filho, parece ser anterior ao ancestral. Abarca o universo. Profundidade infinita. Criador de tudo que existe. Detém o poder absoluto. É o incriado. O bem supremo é como a água. A água beneficia as 10.000 coisas sem conflito, habita os lugares que os homens abominam, por isto aproximar-se do tal. Para aproximar-se conscientemente de Deus, que é o bem supremo, é preciso ser como a água, que faz o bem a tudo e a todos, indistintamente. Aqui está uma das afirmações do amor ao próximo. Ao concluir a obra deve-se afastar-se, este é o tal do céu. Apesar de filhos de Deus, a obra pertence a Ele, que nos honra com a oportunidade de trabalhar na sua vinha, mas devemos ter consciência de que somente nosso próprio interior nos pertence e não que ultrapassa os limites de nós mesmos. O desapego é uma das virtudes, reflexo da noção de que nada nos pertence. Assim Jesus afirmou: eu não tenho uma pedra onde assentar a cabeça. Olhamos e não vemos, esse se chama J. Escutamos e não ouvimos, esse se chama H. Tocamos e não sentimos, esse se chama V. Estes três não podem ser decompostos, entrelaçados constituem um. Seu alto não é luminoso, seu baixo não é escuro, contínuo. Não se pode nomear, retorna ao não ser. Isto é chamado, forma sem forma, imagem da não coisa, isto é chamado, claro escuro. Ao encontrá-lo não se vê rosto, ao segui-lo não se vê as costas. Voltando ao caminho antigo poderemos reger o presente e conhecer a origem da antiguidade. Isto é, o fio condutor do tal. Na antiguidade os que atuavam o tal estavam sutilmente penetrados no místico, tão profundamente que eram irreconhecíveis e, por serem irreconhecíveis, força-se a descrever seu aspecto exterior. Não há como descrever o indescritível e, somente pela visão espiritual, ele é perceptível. Os missionários que antecederam Lao Tse estavam sintonizados com Jesus, representante de Deus para os habitantes da Terra, sendo que tais missionários, por sua elevação intelecto-moral, estavam muito acima da humanidade terrena. Quem guarda o tal não deseja o muito e, por não buscar o muito, pode renovar-se. Quem pensa, sente e age segundo as leis divinas tem tudo que é importante para a sua evolução intelecto-moral. Por isso Jesus afirmou: procurai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ao haver o céu o tal. Ao haver o tal a adoração. O céu é a representação da perfeição relativa, resultado da evolução intelecto-moral, conforme as leis divinas. A continuidade da evolução vai em direção ao infinito. Quando o grande tal se retrai, surgem o amor humano e a justiça. Quando a sabedoria e a crítica prosperam, surgem as grandes mentiras. Quando os laços familiares se rompem, surgem o dever filial e paternal. Quando as nações estão em desordem, surgem os funcionários leais. Deus concede o livre-arbítrio aos seres que já alcançaram a razão, ou seja, a inteligência, na fase humana. Assim, uns optam pelo bem e outros pelo mal. O conteúdo da grande virtude provém inteiramente do tal. O tal gera todas as coisas de modo tão ofuscante que obscurece. Obscuras e ofuscantes são suas imagens. Ofuscantes e obscuras, nele estão as coisas. Tenebrosa e insondável, nele está a semente. E esta semente é a verdade e no seu interior está a autenticidade. Da antiguidade até hoje temos de usar nomes para se examinar todas as coisas, mas como sei como surgem todas as coisas? Justamente por sua semente. Deus plantou na intimidade de cada ser a consciência, a qual orienta a sua evolução rumo à perfeição relativa.
Portanto, quem segue o tal é um com o tal, quem segue a virtude é um com a virtude, quem segue a perdição é um com a perdição. Quem se une ao tal, o tal acolhe alegremente. Quem se une à virtude, a virtude o acolhe alegremente. Quem se une à perdição, a perdição o acolhe alegremente. Onde há pouca fé não se encontra fé. Ao colocar-se na ponta dos pés não se obtém firmeza. Com as pernas abertas não se pode andar. Quem aparece não pode brilhar. Quem se afirma não pode figurar. Quem se gloria não terá méritos. Quem se enaltece não pode perdurar. Para o tal ele soa supérfluo, parasita, coisas que todos abominam. Por isto, quem está no tal nelas não cai. Há uma coisa indefinida, mas perfeita, que existe antes do céu e da terra. Silenciosa e separada, fica sozinha e imutável, tudo permeia, mas nada põe em risco. Pode ser chamada de mãe sob o céu. Não sei seu nome, escrevo tal, forçado a nomear, chamo de grande. Grande significa além, além significa longe, longe significa retorno. Por isto, o tal é grande, o céu é grande, a terra é grande, o homem é grande. No universo há 4 grandes, o homem é um dos 4. O homem segue a terra segue o céu segue o tal segue a si mesmo. Jesus, que atingiu elevadíssimo grau de perfeição relativa, como espírito puro, afirmou: eu e o Pai somos um, informando-nos sobre sua sintonia com Deus. Também disse: a cada um segundo as suas obras e vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Como visto, os antigos chineses tiveram acesso à verdade, através de missionários que afirmaram, desde tempos imemoriais, coisas que necessitam de reforço constante e logo envelhecem, isto é chamado sem tal. Sem tal logo não há tal atuante. Armas não são instrumentos de boa sorte, são coisas que todos odeiam. Portanto, quem está no tal com elas não se ocupa. A não violência estava, assim, aconselhada há milhares de anos, pois a paz é de Deus, como consequência do amor ao próximo. Tal. O intocável e inominável, embora muito pequeno, o mundo não o pode controlar. Porque Deus é pequeno. Porque, pelo estado de ignorância da maioria dos espíritos, não recebe deles o reconhecimento que deveria ter. Todavia, o mundo não o pode controlar, mas ele é quem controla tudo. Uma similaridade do tal no mundo, os riachos das montanhas e águas dos vales indo para o rio e o mar. A água, desde seu surgimento na superfície, passando ao regato e, depois, aos rios, sempre encontra um caminho para chegar ao oceano, e, nesse trajeto, fertiliza as terras por onde passa. Assim é Deus, que a tudo e a todos sustenta com seu pensamento de amor paterno e não há quem ou que não lhe receba a influência fecundante. O grande tal é transbordante, está à direita, está à esquerda. As 10.000 coisas provêm dele e ele não as rejeita. Realiza a obra e não as chama de propriedade. Ele veste e alimenta as 10.000 coisas e não se assenhora delas. Não tem desejos e por isto é pequeno, mas, como tudo depende dele, chamamos grande. Deus preenche o universo, por ele criado. Das potencialidades evolutivas a cada ser e a cada um sustenta com seu pensamento de amor paterno. Seu único objetivo é a felicidade dos seus filhos e filhas. É pequeno, inexistente até, para quem não o reconhece como pai, mas, na verdade, é a origem de tudo. Música e iguarias fazem o peregrino estagnar, mas o tal surge da boca sem som e sem sabor. Olha-se e nada se vê, ouve-se e nada se escuta, usa-se e nunca se esgota. Para comprimir deve deixar expandir, para enfraquecer deve deixar fortalecer, para destruir deve deixar desabrochar, para retirar deve dar, isto é chamado conhecer o invisível. Os espíritos encarnados, muitas vezes, se deixam enganar pelo apego às coisas e interesses materiais,
esquecendo-se de que são espíritos em cumprimento de tarefas programadas no mundo espiritual, que visam sua própria evolução intelecto-moral. O mundo espiritual é a verdadeira pátria do espírito e a realidade que lá encontramos costuma ser quase o oposto da material, sendo seus únicos valores as virtudes. O tal é eterno não fazer e nada fica por fazer. Se reis e príncipes o preservarem, as 10.000 coisas por si se transformam. A força do espírito está no pensamento e, assim, os espíritos superiores, mesmo quando encarnados, atuam muito mais através das suas vibrações mentais do que na azáfama diária, no corre-corre atrás das realizações materiais. Mais importante que mudar a realidade exterior é mudar o interior das pessoas, para tanto primeiro mudando a própria. Portanto, perdendo-se o tal, eis a virtude; perdendo-se a virtude, eis o amor humano; perdendo-se o amor humano, eis a justiça; perdendo-se a justiça, eis a moralidade. A moralidade reduz a fé e a fidelidade, sendo a origem de toda a desordem. O saber prematuro é mera aparência do tal e o começo de toda a loucura. Por isto, o homem maduro atém-se ao real e não à aparência, atém-se ao palpável e não ao impalpável, afasto a lei e agarro aqui. Aqui também se aplica a lição de Jesus: procurai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. As realizações sem Deus são como construir a casa sobre areia. O retorno é o movimento do tal, suavidade é a operação do tal. Sob o céu as 10.000 coisas nascem do ser e o ser nasce do não ser. Quando uma pessoa superior escuta o tal, ela pratica zelosamente. Quando uma pessoa mediana escuta o tal, ela o segue alguns momentos e em outros não segue. Quando uma pessoa inferior escuta o tal, ela ri às gargalhadas. Se não rir alto, então não é o tal. Por isto existem as sentenças: o tal claro parece escuro. O tal progressivo parece retrógrado. O tal plano parece escabroso. A virtude suprema parece um vale. A virtude firme parece vazia. A virtude sólida parece vacilante. O grande quadrado não tem cantos. O grande talento não termina cedo. A grande música não se ouve. A grande imagem não tem definição. O tal se oculta no sem nome, só o tal pode bem atuar, dando a si mesmo. O tal gera o 1 gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera as 10.000 coisas. As 10.000 coisas têm atrás de si escuridão, à sua frente elas abraçam a luz e vazio lhes dá harmonia. Deus é o Criador, outorgando às suas criaturas o poder de atuar no universo. Os espíritos superiores pensam, sentem e agem conforme as leis de Deus. Os medianos oscilam entre o bem e o mal. Os rebeldes às leis divinas riem dessas leis, desacreditando do próprio Pai. Quando tal reina sob o céu, usamos corcéis para puxar esterco. Quando tal não reina sob o céu, cavalos de batalha procriam nos pastos verdes. Quando as criaturas são obedientes às leis divinas, tudo é harmonia. Em caso contrário, multiplicam-se as rivalidades. Saber bastar-se no que basta é o bastante. Sem sair de casa conhece-se o mundo. Sem olhar pela janela vê-se o tal do céu. Quanto mais longe se vai, menos se conhece. Por isto, o homem santo não viaja e conhece, não olha e sabe, não age e realiza. No estudo a cada dia se cresce mais, no tal a cada dia se decresce mais e decresce, até chegar-se à não ação. Na não ação nada deixa de agir. A força do espírito está no pensamento e quanto mais se sintoniza com as leis divinas, mais se adquire força mental. O tal dá vida, a virtude cultiva, o ambiente molda, as influências desenvolvem. Por isto as 10.000 coisas honram o tal e dignificam a virtude. O tal é honrado e a virtude dignificada. Isto não se ordena, mas vem espontaneamente. A evolução intelecto-moral de cada espírito se processa naturalmente, cada um a seu tempo. Deus concede a vida, devemos aprender, cultivar e ensinar as virtudes,
O meio onde vivemos propicia o aprendizado, as boas influências auxiliam. Todas as circunstâncias, positivas e negativas, são planejadas por Deus como impulsionadoras da evolução intelecto-moral. O tal da vida, a virtude cultiva e o crescimento se aprimora e a proteção amadurece e a manutenção se renova. O mundo tem uma origem, que se pode chamar mãe do mundo. Deus é o Criador, mas pode ser chamado de pai ou de mãe. Se eu tivesse o conhecimento de como agir de acordo com o grande tal, justamente temeria a atividade. O grande tal é plano, mas o povo prefere atalhos onde a corte é rígida, mas os campos enchem-se de ervas daninhas e celeiros ficam vazios. Novamente se fala na potência mental. A desconsideração das criaturas pelas leis divinas as faz cair nas garras dos espíritos encarnados e desencarnados voltados para o mal. Isto se chama ostentar rapina. Não, mas isto não é o tal. Isto se diz sem tal e, quando sem tal, não há tal. O mal não é criação de Deus, mas sim consequência da má aplicação do livre-arbítrio pelos seres rebeldes às leis de Deus. Fechar as entradas, trancar as portas, abrandar o cume, desfazer o emaranhado, moderar a luz, reunir o pó, isto se chama união misteriosa com o tal. Quem evolui intelecto-moralmente adquire cada vez maior poder mental, resultado da gradativa união consciente com Deus. Raiz profunda, fundamento sólido, o tal da existência eterna e da visão perpétua. A evolução intelecto-moral concede poderes inimagináveis aos espíritos que a conquistam. Quando o mundo é governado pelo tal, os mortos não se passam por espíritos. Quando os encarnados compreendem as leis divinas, os desencarnados são encarados com naturalidade, pois tanto uns quanto outros são espíritos, apenas que vivendo em contextos diversos, mas interligados pelo pensamento. O tal é o refúgio das 10.000 coisas, tesouro dos bons, refúgio dos não bons. Deus ampara todas as suas criaturas, sejam boas ou não boas, bem como provê as suas necessidades evolutivas. Mas empunhar o cetro de jade e desfilar em um cortejo festivo não se iguala a sentar e adentrar no tal. E qual a razão dos antigos apreciarem o tal? Não é porque se diz, quem pede recebe, quem errou evita a perversão. Por isto tal é o bem mais precioso do mundo, agir o não agir, ocupar o não ocupar, saborear o não saborear, engrandecer o pequeno, retribuir rancor em virtude, planejar o difícil quando ainda é fácil, fazer o grande do que é pequeno. Conhecer as leis divinas e praticá-las é a mais importante realização da vida humana, e esse estilo de vida proporciona a todos os poderes e benefícios úteis à evolução dos espíritos. Na antiguidade os que bem atuavam no tal não buscavam a iluminação do povo, mas sim a sua simplicidade. A instrução simplesmente enriquece o cérebro de informações, mas as virtudes proporcionam a evolução moral, que mais vale que a primeira. Assim Emmanuel falou, aquele que ama está à frente do que simplesmente sabe. Sob o céu todos dizem que meu tal é grande e, por isto, é normal. Por ser grande, parece anormal, porque, se fosse normal, há muito teria ficado pequeno. Deus é infinito em todos os aspectos, por isso sendo rejeitado pelos orgulhosos, que não admitem nada nem ninguém que lhes seja superior. O tal do céu, sem lutar, é hábil em vencer, sem falar, é hábil em responder, sem sinalizar, vem por si, passo a passo, é hábil em planejar. Deus está acima de todas as suas criaturas e detém todas as faculdades. O tal do céu, como lembra o armar de um arco. O poder de Deus é infinito. O tal do céu tira do mais e completa o menos. O tal do homem é o contrário, tira do menos para dar ao mais. Mas quem tem a mais para dar ao mundo? Só o possuidor do tal. Jesus disse, quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado. Assim a pedagogia divina ensina às suas criaturas sobre a igualdade. Enquanto isso,
O egoísmo humano costuma espoliar os que pouco ou nada têm. Todavia, somente tem muito, em termos espirituais, os espíritos superiores, os quais dão muito de si aos que lhes estão abaixo na escala evolutiva, auxiliando-os na evolução intelecto-moral. O tal do céu não tem sentimentos, mas sempre está com o homem bom. Deus não distingue entre seus filhos e filhas uns dos outros, sejam bons ou não bons, mas recompensa os primeiros para mostrar aos outros que vale a pena serem bons. O tal do céu beneficia sem prejudicar, o tal do homem santo age sem lutar. Deus somente beneficia, mesmo quando parece castigar. Os espíritos superiores nunca castigam a ninguém. Aliás, na parábola do trigo e do joio, Jesus afirmou, em outras palavras, que somente Deus separaria o joio do trigo. Também disse, eu a ninguém julgo. E não julgueis para que não sejais julgados, pois, com a mesma medida com que medides, sereis medidos. 3. Jesus, exemplo máximo de desapego. A frase que já citamos de Jesus resume toda a sua pregação: não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Não se trata de filosofia vazia, mas de uma realidade, pois ninguém é dono de nada, a não ser da própria luz que cada um é. Capítulo 3. Simplicidade. A simplicidade é uma virtude que ultrapassa a compreensão humana comum e avança rumo à perfeição. Infelizmente, ainda é rareia na Terra, pois a maioria cobre-se de ambições e desejos de glórias efêmeras. Devemos, todavia, conscientizar-nos de que a simplicidade representa um dos itens das bem-aventuranças, sabendo-se que o Sermão da Montanha é o mais importante monumento da passagem de Jesus pela terra como encarnado. 1. Definição de simplicidade. Poucos poderiam ser mais felizes na afirmação do que é a simplicidade. Vejamos como Emmanuel tratou desse tema, apresentando uma obra de Valerium. Bem-aventurados os simples, e subindo ao monte, diante da multidão, o Cristo, acima de tudo, destacou aqueles que o seguiam, despojados da embriaguez gerada pelo vinho da ilusão. E comoveu-se ao fitá-los. Sim, todos eles estavam pobres, ainda os de cérebro culto e vestia impecável. Pobres de sutilezas. Pobres de artifícios. Desarmados de poderes terrestres. Destituídos de ambições humanas. Enterneceu-se Jesus, compreendendo que somente sobre eles, espíritos exonerados da mentira e desenfaixados do personalismo inferior, é que poderia edificar as construções iniciais da Boa Nova, e citou-os, em primeiro lugar, na glória celeste, proclamando: bem-aventurados os simples de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pensando neles, os companheiros reencarnados, despretensiosos e sinceros, que desejam aprender com a verdade, Valerium escreveu este livro. Entregando, pois, aos amigos de esperança firme e coração singelo, rogamos ao Divino Mestre nos faça todos também simples, a fim de que nos identifiquemos com a grandeza simples do autor e nos coloquemos, igualmente, à sombra acolhedora da bem-aventurança. 2. Jesus, exemplo máximo de simplicidade. Misturou-se ao povo pobre e desvalido, era visto sendo acompanhado de pessoas desprezadas pela sociedade dura e estamentada em classes sociais estribadas no poder aquisitivo e nos títulos de falso poder. Humilhou-se diante da humanidade toda para ensinar a humildade, apesar de ser o divino governador da terra e, na verdade, por isso mesmo, pois o mais evoluído tem de servir ao menos evoluído para ensiná-lo a servir. Aprendamos que os espíritos superiores não são arrogantes como nossos homens e mulheres terrenos, que, quanto mais destacados, mais distantes se mantêm, mas, muito pelo contrário, quanto mais adiantados na escala evolutiva, mais se honram em servir a todos. Essa lição deve ser aprendida, pois, em caso contrário, teremos de continuar reencarnando sem passar de ano na fase da alfabetização espiritual. Terceira parte: pessoas em condições de vivenciar a sublimação.
Capítulo único. 3 situações. Optamos por apresentar, para fins didáticos, 3 situações diferentes quanto à sublimação das trocas energéticas, como veremos nos itens seguintes. Como dito anteriormente, a maioria dos ocidentais não tem o mínimo interesse nessa sublimação e continuará realizando trocas energéticas de baixa frequência, até que desperte para esse passo adiante na própria evolução espiritual. Esse passo adiante, como tudo que diz respeito à evolução espiritual, tem de ser espontâneo, porque exige, primeiro, a conscientização, depois a continuidade na trajetória e, por fim, se transforma em situação natural, espontânea, que não exige mais nenhum esforço para continuar nesse nível de qualidade. Sigamos, então, adiante, no nosso estudo. 1. Candidato do mesmo nível evolutivo superior. Não basta encontrarmos o nosso amor multimilenário, mas, além dos outros requisitos que mencionamos anteriormente, é preciso que ele já tenha conquistado o nível das trocas energéticas sublimadas ou que, no mínimo, se proponha, firmemente, a essa sublimação. Em caso contrário, faz-se inconveniente a união, devendo cada um seguir seu caminho, pois o mais evoluído perderá com essa união. 1.1 Felicidade na convivência. Concretizando-se ou já estando concretizada a sublimação, a felicidade passa a ser, não somente afetiva, mas também na área da sexualidade, que chamamos de área das trocas energéticas sublimadas. Repetiremos abaixo o desenho dos 2 espíritos em pleno estado de felicidade durante as referidas trocas energéticas sublimadas para melhor compreensão do que pretendemos dizer, sendo, como é, cada espírito luz, acima dos corpos espirituais e físicos, ocorre a permuta de energia luminosa de alta frequência, nesses momentos. 2. Candidato em condições de realizar a sublimação. Pode acontecer de um dos 2 não ter ainda conhecimento desse passo adiante, mas querer investir nele. Será então uma incumbência do parceiro ensinar-lhe o caminho, acompanhando nessa trajetória, como o mestre orienta o aprendiz dedicado e zeloso. É muito raro os espíritos, mesmo aqueles que estão ligados pelo amor multimilenário, serem exatamente do mesmo nível evolutivo e, assim, o que está à frente orienta o menos evoluído, contanto que este último se esforce realmente em aprender, não só para também evoluir, como também para não prejudicar seu benfeitor e perder a oportunidade que está tendo de conviver com ele. Se perder a oportunidade, não se sabe se algum dia terá outra. 2.1 Investimento que pode ser bem-sucedido. O investimento dará certo se o menos evoluído aproveitar a oportunidade do aprendizado. Em caso contrário, será excluído da relação por iniciativa do benfeitor ou, mesmo que ele queira manter o relacionamento, chegará a hora em que as próprias leis divinas se encarregarão de entregar o retardatário à própria sorte. 3. Candidato avesso à proposta de sublimação. Se o candidato ao relacionamento se mostra avesso à própria ideia da sublimação, o melhor que se pode fazer é cada um seguir sua própria vida, pois o relacionamento não dará certo. Afinal, as trocas energéticas representam um item importantíssimo no relacionamento e não haverá sintonia entre um espírito que quer permutar energia de alta frequência e outro que sintoniza nas emissões de baixa frequência. 3.1 Conveniência em não aceitar o candidato. A amiga de José Raul Teixeira, a que nos referimos lá pelas tantas do nosso estudo, é um autêntico exemplo da pessoa que bem procedeu contra um candidato que encarava como macumbeira, pelo fato de ser espiritualista, sendo que esse relacionamento, se é que tivesse se iniciado, nunca teria bons resultados, inclusive na área das trocas energéticas sublimadas. Quarta parte, mentalização. Capítulo único, mentalização. Sem o desenvolvimento do poder mental no bem, o espírito não evolui a partir de certo ponto, é como se tivesse encontrado um degrau à frente, depois de caminhar milhares de quilômetros. Então, tem de decidir,
ou sob o degrau ou fica parado diante dele, por tempo indeterminado. Esse degrau é, no caso da atualidade da humanidade da Terra, o desenvolvimento do poder mental no bem. No item seguinte transcreveremos a introdução do livro Escola Básica de Mentalização do Amor Universal, publicado na internet, até este momento, em luizguilhermemarques.com.br, mas que, em pouco tempo, também estará disponível na Biblioteca Virtual Espírita. 1. Desenvolvimento do tema. Não utilizaremos aspas, porque somos membros da mesma equipe de trabalhadores na área da mentalização e sua divulgação entre nossos irmãos e irmãs reencarnados. Trata-se, como dito no item anterior, de trecho do livro Escola Básica de Mentalização do Amor Universal. Introdução. Antes de iniciarmos, propriamente, as reflexões diretamente ligadas ao tema deste livro, temos de compreender que, na fase humana, ou seja, aquela que vivemos atualmente, intermediária entre o reino animal e a angelitude, nosso objetivo é aquele que Jesus enunciou através dos três amores: 1. A Deus; 2. A si mesmo; e 3. Ao próximo. O primeiro é a reverência que devemos aprender a dedicar ao nosso Pai, que nos criou. O segundo é o autoconhecimento, de que Sócrates tanto falava e anda esquecido pela maioria dos nossos irmãos e irmãs encarnados. E o terceiro é o amor universal. Temos que dizer também que nenhuma circunstância deve passar pela nossa mente como justificativa para descumprirmos qualquer uma dessas três propostas, pois elas representam nosso progresso como espíritos imortais, destinados à perfeição relativa. No presente estudo focalizaremos mais o amor universal, mas ele passa pelos dois primeiros, pois quem não é grato ao seu Pai, não saberá amar seus irmãos e irmãs, e quem não sabe quem é não saberá como entender o outro. Não se trata de filosofia, mas da prática, do dia a dia, da vivência em várias reencarnações, que, no final de um certo tempo, fazem o espírito despertar do letargo provocado pela luta pelos interesses materiais e ver que precisa amar para ser feliz. É essa proposta que trazemos para nossos queridos irmãos e irmãs, sem, contudo, nos julgarmos melhores do que ninguém, mas apenas queremos contribuir para que sua vida seja melhor, mais feliz, despertando, por sua vez, para a vivência desses três amores. Iniciemos nossas reflexões. Na nossa trajetória evolutiva, tivemos que vivenciar as experiências sucessivas dos reinos mineral e vegetal e, somente no último estágio no reino animal, adquirimos a faculdade do pensamento fragmentário, que, com o ingresso na fase humana, transformou-se em pensamento contínuo. Todavia, a verdade é que, se há planetas onde os seres humanos se comunicam apenas pelo pensamento, na Terra isso parece ficção, segundo o entendimento da maioria esmagadora dos seus habitantes. Os gurus iniciados em número reduzidíssimo, dentre os quais uma personalidade que ficou muito conhecida no mundo ocidental, Chico Xavier, não necessitam mais da articulação verbal de palavras para entenderem e se fazerem entendidos. Entenda-se o pensamento como um meio de comunicação mais aperfeiçoado que as palavras e gestos. Essa potência pode ser desenvolvida pela prática de exercícios especializados, tanto quanto se necessita de especialização em qualquer outra atividade. Propomos-nos a estudar junto com nossos irmãos e irmãs um pouco da teoria e da prática e, estando preparados para vibrar em favor do amor universal, através de emissões mentais, iniciarão uma diferenciada forma de contribuir para melhorar a vida das pessoas e a sua própria, pois, como disse Jesus pelos lábios de Francisco de Assis, é dando que se recebe. Iniciemos esta introdução, então, com as reflexões que se seguem. O Espírito é luz, tanto que Jesus recomendou: brilhe vossa luz. Sua essência não tem forma nem órgãos, mas é pura luz. Assim, todas as criaturas são luz, desde as mais rudimentares, ou seja, as mais próximas da sua origem, do instante mágico em que saíram das mãos do Criador, quando foram pela primeira vez pensadas,
simbolizadas na estrutura de uma partícula subatômica, até as mais adiantadas, que podemos chamar, simbolicamente, de espíritos puros, e, nesse caso, podemos tomar Jesus como referência. Fixemos bem essa noção, pois ela é o cerne do nosso estudo, ou seja, todos os seres são luz. Se você não acredita que há luz, ou seja, se você entende que Jesus estava utilizando apenas uma figura de linguagem, como fazem os poetas, de nada adiantará continuar a estudar conosco. Presumamos que você tenha, então, como certo que você é luz. Imagine-se um foco de luz por alguns segundos ou minutos, conforme você deseje. Sigamos adiante. Jesus também falou: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda, e também sede perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Se você também não acredita que ele estava afirmando que a evolução nos transforma de simples energia subatômica em espíritos puros, no curso dos bilhões de anos, então também estamos perdendo nosso tempo em lhe falar e você em nos ouvir. Todavia, se sua percepção intelectual, sua razão, sua inteligência, resultado de bilhões de anos de evolução, adota como verdades essas 3 frases que Jesus proferiu para retratar todas as potencialidades de cada criatura de Deus, então, vamos adiante, numa viagem que você adorará, pois representa seu aperfeiçoamento interior, um passo adiante na sua vida, no caminho da perfeição relativa, pois só Deus detém a perfeição absoluta. Não importa que sua vida tenha seguido, até agora, sem rumo definido ou que você tenha se encaminhado para o mal, pois todos os seres que estão ligados à Terra são filhos pródigos, que estão à procura do caminho de volta para a casa paterna. Uns estão mais próximos da hora do abraço do Pai e outros ainda procuram ignorar o amor de que são objeto. Você, provavelmente, estará entre esses 2 extremos. Mas, confie em que você é luz e chegará ao estágio de espírito puro e sigamos adiante. Dividiremos este livro em 2 partes, a primeira dedicada ao autoaperfeiçoamento, com 2 capítulos, o primeiro dedicado às questões teóricas e o segundo ao exercício de mentalização em seu próprio favor, enquanto que a segunda parte trata do exercício de mentalização do amor universal, em favor das pessoas que você quiser ajudar. Sejam poucas ou muitas, contanto que você pense nelas com amor universal e não com amor egoístico. Você consegue entender a diferença entre o amor egoístico e o amor universal? Não levem tanta conta, para iniciar a mentalização da sua essência espiritual, que é a luz, se você detecta em si defeitos morais e vícios, pois todas as criaturas de Deus são luz e você também é luz. Por algum motivo sua luz pode estar brilhando menos que o ideal, mas você conseguirá fazê-la brilhar intensamente, tal como se vê, por exemplo, nas fotos que Lian, entende e conscientize-se dessa realidade. Não se trata de nada especial, mas sim de uma previsão da vontade de Deus, que criou cada um de nós com a destinação da perfeição relativa. Tanto quanto a semente desabrocha e procura a superfície do solo, atendendo a um tropismo irresistível. Nós também somos assim, não há como fugir à perfeição relativa, não há como apagar a própria luz. Uma vez criado um ser, ele será espírito puro. Seguindo adiante, quando for mentalizar seu perispírito, procure focalizar mais tempo, mentalizando luz nos pontos deficientes. Mas sem ansiedade, pois todo progresso demanda uma série de mudanças, que, se forem muito rápidas, podem nem sequer dar a satisfação da vitória. Saboreie, curta a satisfação de vivenciar seu próprio progresso, como se saboreasse uma apetitosa fruta da sua preferência. Progredir não é passar, de imediato, de 8 a 80, mas caminhar cada passo, adiante, do 8 até chegar ao 9, ao 10, ao 11 e assim por diante, pois o 80 é a perfeição, que está destinada a cada um de nós, algum dia, mas não agora.
até lá fiquemos felizes pela caminhada ascensional, porque, na verdade, estamos caminhando numa estrada de terra, pisando com os pés descalços, aurindo a energia que brota da terra, pisando igualmente na grama rasteira, que, de espaço em espaço, brota do solo, e estamos vendo em torno da estrada trechos arborizados profusamente, tendo, em outros pontos, arbustos de pequeno porte, que deixam-nos ver, ao longe, paisagens de imensos campos plantados com várias espécies vegetais, da mais pura beleza, tudo isso iluminado por uma claridade solar que aquece sem incomodar. Essa é a nossa caminhada evolutiva. Mesmo que, sem apurar os olhos de ver, que representam compreendermos que somos luz, enxerguemos apenas escuridão, problemas, sofrimentos, erros e desânimo. Assim deve ser a nossa percepção com relação à caminhada evolutiva, não importando se estamos vivendo num palácio ou numa pequena e pobre moradia, se somos intelectuais ou semi-alfabetizados, se estamos bem de saúde física ou deitados num leito de hospital, pois somos luz e nossos pensamentos e sentimentos são nossas formas de manifestação mais elevada, ou seja, são nós mesmos, enquanto que o corpo físico é a nossa ferramenta de manifestação mais rudimentar, mais grosseira e, portanto, sujeita às doenças, ao envelhecimento e à desagregação no túmulo. Mas não somos o nosso corpo físico, nós somos uma chama de luz, que tem um outro corpo, sutil, invisível para os seres humanos encarnados em geral, mas que é nosso corpo definitivo, digamos assim. Se esse corpo definitivo está doente, procuremos curá-lo, pois ele é muito importante para nós, como nossa vestimenta verdadeira. Iremos trabalhar nosso psiquismo para curá-lo. Sigamos adiante. Queremos aperfeiçoar o corpo físico. É uma opção que temos de avaliar se é a coisa mais importante para a nossa vida. Se não for contribuir para a nossa evolução como luz, simplesmente procuremos mantê-lo, sem deixá-lo piorar mais do que acontece normalmente por força do processo de gradativo envelhecimento, até ele não mais servir e ser devolvido à Mãe Natureza, para servir de adubo natural, enquanto que nós seguiremos adiante, como luz revestida daquele outro corpo, definitivo, o perispírito, que brilhará, como Jesus recomendou, se investirmos no nosso aperfeiçoamento intelecto-moral. Ele não disse, brilhe vossa luz. Vamos, então, mais adiante, no nosso estudo. Tendo aperfeiçoado a nós mesmos, estaremos em condições de maior quantidade e qualidade de luz direcionarmos às pessoas. Esta é a proposta do nosso estudo. Acompanhem-nos aqueles que gostam de aventuras pelo mundo do desconhecido. Que Jesus nos abençoe a todos, a fim de compreendermos quem somos e onde podemos chegar, sempre pedindo sua bênção para nossa vida, nossos estudos e nosso trabalho em favor do bem de todos. Quinta parte, Auto-amor. Capítulo único, Auto-amor. O auto-amor é reconhecer-se como luz e nunca deixar de identificar-se como tal, representando essa a base de toda a evolução do espírito. Por isso, no simbolismo da árvore, identificamos o auto-amor como as raízes, das quais vem o alimento extraído do subsolo e a partir das quais o tronco, os ramos, as folhas e os frutos têm condições de subsistir e cumprir suas respectivas finalidades. 1. Desenvolvimento do tema. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Jesus Cristo. O objetivo principal das reencarnações é aprender a linguagem do pensamento, subordinada ao compromisso ético do amor universal. Enquanto não chega nesse patamar, o ser humano encontra-se em estágio primário em termos de espiritualidade. Um anônimo. Quando Jesus resumiu a lei e os profetas na frase, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, muitos entenderam, com relativa facilidade, o que é amar a Deus, porque esse ensinamento vem desde o início da humanidade, diferenciando-se a lição de Jesus apenas pela informação de que o Pai deve ser adorado, amado, em espírito e verdade, ou seja,
espiritualmente e não através de manifestações exteriores. Outros tantos se esforçaram para compreender quem seria o próximo, acreditando que se tratavam apenas dos seres humanos, mas são todas as criaturas de Deus, desde os minerais até os espíritos puros, como é o caso de Jesus, conforme exemplificado por Francisco de Assis. Mas o amor a si mesmo nunca precisou de tanto esclarecimento quanto agora, quando a humanidade da Terra ingressará na fase da regeneração, em que os paradigmas são bem mais elevados do que os até então admitidos, ou seja, admissíveis para os habitantes de um orbe de provas e expiações. Este estudo pretende tratar do alto amor, que não é o que muitos pensam, ou seja, o orgulho, o egoísmo e a vaidade, mas sim a aquisição das virtudes da humildade, do desapego e da simplicidade. Basear-nos-emos no ditado de um espírito amigo e o comentaremos item por item. O autor espiritual relacionou 3 itens como posturas de alto amor. 1. Você vive com aquilo que tem, suas emoções, seus sentimentos e sua cabeça e não com o que é do outro. Cada um somente tem aquilo que consegue levar para o mundo espiritual, pois tudo mais lhe é emprestado por um pouco de tempo. Pensemos nisso, a fim de não estarmos a correr atrás de fantasias. A maioria dos encarnados vive em função do que não tem e sofre muito por isso. O autor enumera 3 coisas que todo mundo tem: suas emoções, seus sentimentos e sua cabeça. O que são as emoções, os sentimentos e a cabeça? Como alguém conseguirá viver bem, estando apegado ao que é do outro? E o que significa algo que é do outro? É tudo que não tenho. 2. É um erro passar a maior parte da vida submetido à aprovação e ao apoio alheios. O principal objetivo das reencarnações é a aquisição do poder mental no bem. Portanto, ninguém precisa de aprovação ou do apoio alheios, pois o caminho é individual, apesar de que quando o discípulo está pronto o mestre aparece, ou seja, o fruto amadurece naturalmente. A dependência afetiva doente é altamente prejudicial, pois o único apoio que nunca falta é o de Deus, a quem devemos nos desapegar, tanto quanto nos desapegarmos de tudo e de todos, apesar de aprendermos a amar a tudo e a todos, universalmente. Apegar-se é uma coisa, amar é outra, sendo a primeira nociva e a segunda saudável. Quem se restringe, se omite, se acovarda quando deve tomar uma atitude no bem, não pode alegar nenhuma justificativa em sua defesa, mas sim deve encher-se de coragem para direcionar sua vida no rumo do progresso intelecto-moral, sem aguardar apoios externos, aprovações de uns e outros, pois Deus sempre encaminhará soluções, na maioria das vezes através de aparentes acasos. A noção de alto amor não exclui, de forma alguma, o amor conjugal, filial, paterno, materno, etc., mas sim pretende reforçar em cada um a autoconfiança, a iniciativa, a fé em Deus, a certeza de que merece ser feliz e coisas semelhantes. É um exercício diário de conscientização e não apenas a leitura de um livro ou lições esparsas. 3. Quando incorporamos um personagem, sacrificamos o próprio espírito ao dar satisfações do nosso modo de ser. Personagem significa máscara, algo que desfigura nosso verdadeiro eu. Não devemos usar máscaras, mas sermos nós mesmos, naquilo que somos de melhor. Muita gente usa máscaras, uma para cada ocasião e, assim, vive infeliz. Outros assumem o que tem de pior, mas esse não é seu verdadeiro eu, mas sim seu ego. Jesus falou: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Esse é o de cada um e quem se contenta em não realizar sua perfectibilidade está se subestimando. Esses não realizam o alto amor. Não devemos prestar contas a ninguém da nossa procura pela própria evolução intelecto-moral, ou seja, não devemos deixar que ninguém nos desvie dessa rota. Podem prender nosso corpo, mas ninguém aprisiona o pensamento de outrem, que voa e vai a qualquer ponto do universo. 4. Quanto mais poder você der a outro personagem,
mas o outro personagem você se tornará. Já dissemos que personagem é máscara. Se alguém usa máscara, não imite, pois, em caso contrário, você será uma farsa tanto quanto ele o é. Seja você mesmo no bem e na evolução intelecto-moral. Não se submeta a esse mascarado, nem tenha medo dele, deixe que ele siga o caminho dele, se você não conseguir convencê-lo a ser autêntico na procura do autoaprimoramento. 5. Quanto mais poder você dá às críticas ou às perdas, mais elas ocorrem. As críticas auxiliam-nos a detectar nossas falhas, tanto que Chico Xavier falou, quando uma pessoa não gosta da gente ela tem sempre razão. As perdas nos ensinam o desapego, sem o qual não conseguimos identificar o que temos, ou seja, aquilo que conseguiremos levar para o mundo espiritual. Se nos preocuparmos com as críticas e o que perdemos, essas críticas e perdas parecerão maiores do que são realmente. Por isso Jesus falou, se alguém te pede a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém quer te obrigar a dar 1000 passos, vai com ele mais 2000. Dá quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. 6. Dentro de você, se você dá poder aos outros, com certeza, você estará se anulando. O que importa é o que está dentro do espírito, pois somente isso ele leva para o mundo espiritual, ou seja, somente isso ele tem. Se o espírito permite que outrem lhe anule os bons propósitos, seu prejuízo é evidente. Há quem seduz aos outros para o mal utilizando vários argumentos, mas nenhum deve ser admitido, pois toda união sadia só existe no bem, porque o mal somente gera infelicidade, sofrimento, vazio existencial, etc. Ninguém deve permitir que outrem o desvie do bom caminho, ou seja, do autoaprimoramento intelecto-moral. 7. Ninguém é menor do que outrem. Se há os mais evoluídos e os menos evoluídos, todos são igualmente filhos e filhas de Deus, o qual ama a todos igualmente. A parábola dos trabalhadores da última hora resume várias lições, sendo uma delas de que o Pai ama a todos por igual, tanto que ali se diz, em linguagem simbólica, que, ao final da jornada, todos receberam o mesmo salário. 8. Pare de pensar que não merece ser feliz, mude já de forma de pensar. Alguns pensam que não merecem a felicidade porque não são belos, outros porque não se destacam pela inteligência, outros porque não são ricos e assim por diante. Mas a felicidade é universal e nada tem a ver com o que está fora do íntimo de cada um. Ser feliz, todavia, não é podermos contar com a afetividade de quem não esteja disposto a nos declarar afeição, porque há muitas outras pessoas que nos amam, bastando nos abrirmos para elas. Muitos se sentem infelizes porque querem obrigar uma determinada pessoa a aceitar-lhe a convivência, mas isso é autoritarismo, é egoísmo e não amor, pois quem ama dá, sem esperar retorno. A sua felicidade independe das outras pessoas e está dentro de você, caso você faça tudo corretamente, no sentido mais elevado da palavra. 9. Quanto mais importância e poder você der aos seus objetivos idealistas, aos seus pensamentos no bem e às suas verdades verdadeiras, mais fortes eles ficarão. Concentre-se em torno dos seus objetivos idealistas, pensamentos no bem e verdades verdadeiras que o tempo transcorrerá cheio de felicidade para você, independente das turbulências que ocorram em volta, provocadas por aqueles que só se sentem bem no meio dos tumultos. Com a continuidade no bem sua força mental aumenta e você terá menos dificuldade em isolar-se interiormente das ciladas do mal. Tudo conspira para a felicidade e o bem, pois esse é um dos itens da lei de Deus. 10. Respeitar-se é fundamental. Quem se prostitui moralmente não está exercendo o autorrespeito. Desrespeitar-se o eu perfectível é vender barato sua própria consciência. Respeitar sua perfectibilidade, sua filiação divina, isso é imprescindível para a paz interior, a felicidade, a autorrealização como ser humano. Nada compensa a falta de autorrespeito. 11.
Não se importe se as pessoas o criticam ou o elogiam. O padre Antônio Vieira já aconselhava a não se levar muito a sério tanto as críticas quanto os elogios, pois, muitas vezes, como dizia o poeta Augusto dos Anjos, o beijo é a véspera do escarro. Não que se vá levar ao pé da letra a expressão poética do escritor, mas simplesmente queremos dizer que aqueles que elogiam agora, se desagradados, costumam criticar e vice-versa. O alto amor deve estar acima dessas oscilações tão comuns em um mundo de provas e expiações, como é a Terra. 12. O que importa para você é você. Alguém entenderá esta frase como a consagração do orgulho, do egoísmo e da vaidade, mas sua intenção é justamente incentivar a aquisição das virtudes da humildade, do desapego e da simplicidade, pois a expressão você pode traduzir por seu eu, o qual é um Deus, no sentido que Jesus empregou. 13. Ame-se. Esteja certo de que você é luz, faça crescer, irradiar-se, confie no que você tem de melhor, supere suas más inclinações, invista no seu aperfeiçoamento intelectual, trabalhe em favor dos outros, porque é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Ame-se. Fim.